Olá, aqui é o Valmir Nascimento, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para você poder acompanhar aqui as atualizações e os vídeos que nós postamos aqui sobre teologia, mais especialmente sobre a Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo das lições bíblicas de adultos. Chegamos agora à segunda lição do trimestre. A lição que nós vamos estudar nesta oportunidade, a lição 2, do dia 12 de abril de 2020, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Como de costume, pretendo trazer um comentário objetivo e conciso para que você possa compreender o teor da lição, poder fazer uma aplicação na tua vida. E se você que é professor ou professora da escola dominical, estiver acompanhando para você ter mais subsídios para utilizar na lição da escola bíblica. Como nós tivemos a oportunidade de estudar na primeira lição, nós estamos falando sobre a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Estamos percebendo como se trata de uma lição muito rica do ponto de vista teológico e também do ponto de vista prático para a igreja, para os cristãos em geral. Espero que você tenha apreciado a primeira aula que nós temos falando sobre a introdução desta lição. Na lição de hoje, nós temos por texto áureo o seguinte texto: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Teremos a oportunidade de fazer uma interpretação desse versículo bíblico que está em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3. E a verdade prática dessa lição é: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então essa lição vai focar especialmente nessas bênçãos espirituais. Vamos entender a sublimidade e o significado dessas bênçãos espirituais na vida do povo de Deus. Muito bem, você que tem também a tua lição, esta lição ela tem 3 objetivos bem específicos. O primeiro é refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E terceiro, explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. A lição ela está dividida, como de costume, em 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre a nova posição em Cristo. O segundo, uma vida cristocêntrica nesse mundo. E, por fim, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Cada um desses tópicos estão relacionados diretamente aos objetivos a que a lição se propõe. Muito bem. Após nós fazermos uma introdução na primeira lição sobre a carta, sobre o contexto, sobre a mensagem de Paulo à igreja de Éfeso, onde nós tivemos a oportunidade de perceber que ela foi direcionada a mais comunidades do que necessariamente a igreja que estava em Éfeso, visto que se tratava de uma encíclica, ou seja, uma carta que circulava e atendia várias comunidades cristãs. Agora nós vamos aprofundar e fazer uma exegese daquilo que nós encontramos a partir do versículo 3 dessa carta. E nós vamos perceber que se trata de uma passagem muito rica, né? Trata-se de uma abordagem muito bela ao mesmo tempo. Nós vamos estudar essa porção dessa carta e ela vai tratar sobre a grandeza, sobre a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então, esse é o foco central daquilo que nós estudaremos nessa lição. A partir da reflexão dessa porção das Escrituras, nós seremos convidados a compreender a magnitude dessas bênçãos e também vivenciá-las e, por fim, glorificar a Deus. Precisamos entender qual o significado dessas bênçãos, o que Paulo está se referindo
quando ele diz que nós fomos abençoados nos lugares celestiais em Cristo. E ao nós nos depararmos e ao compreendermos o significado dessas bênçãos, é claro, nós precisamos entender a importância também de vivenciar essas bênçãos nas nossas vidas e, por fim, glorificar ou agradecer a Deus por essas bênçãos. Nós, ao estudarmos essa lição, e eu acho fundamental essa passagem das Escrituras, porque o estudo dessa passagem, ela vai nos auxiliar, ela vai nos ajudar a desfazer alguns equívocos que muitas vezes são pregados, que são disseminados dentro da comunidade cristã acerca de um tipo de bênção que nós queremos, a partir do estudo dessa passagem que iremos avaliar, desfazer esses ensinos equivocados que muitas vezes centralizam as bênçãos no aspecto material ou no aspecto financeiro, em detrimento dos aspectos espirituais. Isso vai ser muito importante nessa nossa abordagem. O primeiro tópico, ele fala sobre a nova posição em Cristo. O texto, a partir da sua introdução, depois que Paulo faz a sua dedicatória, após ele fazer o seu prefácio, o início da sua carta, após ele saudar a comunidade cristã, ele, a partir do versículo 3 até o versículo 14, nós temos aquilo que é chamado de doxologia, ou seja, nós temos um hino teológico, nós temos um hino de adoração a Deus. Por que se chama de hino teológico? É uma forma de adorar a Deus, é uma passagem muito bonita, é uma forma de adorar a Deus, mas é uma adoração que tem uma explicação, que tem também um ensinamento doutrinário. Por isso que é chamado de hino, que é um hino também teológico de adoração. Alguns autores vão chamar esta passagem de um hino de salvação. E é exatamente sobre isso que esta passagem das Escrituras vai nos direcionar para uma adoração a Deus em razão do plano da salvação, em razão da redenção que Ele proporcionou na nossa vida através da morte de Cristo. Esses versos que vão do versículo 3 até o versículo 14, é uma passagem que é considerada uma das passagens mais profundas delas das Escrituras. E é considerado também um texto que dificilmente nós encontraremos outro texto tão rico, tão belo e tão magnífico em outra parte da literatura de maneira geral. Por isso que é tão importante nós lermos a Bíblia, porque além de nós encontrarmos ensinos valiosos para a nossa vida espiritual, nós também crescemos do ponto de vista da literatura, quando nós temos a oportunidade de ler algo dessa magnitude. Alguns autores, ainda para nós apresentarmos aqui o teor dessa passagem, alguns autores vão chamar este hino aqui de um hino trinitário, porque nós percebemos que, na medida que lemos essa passagem, cada um dos versos, ele vai falar do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Aqui nós podemos extrair o significado ou a aplicação dessa passagem, nós podemos sintetizar da seguinte maneira: o Pai, ele decidiu redimir a humanidade, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o penhor da salvação, aplicando a obra de Cristo à Igreja. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade de aprender também acerca da Trindade, que se encontra presente aqui no plano da salvação, uma vez que as três pessoas da Trindade, elas fazem parte também desse plano da redenção, seja na execução, ou seja também na aplicação na vida pessoal. Nós vamos aqui também ter a oportunidade, e nós vemos nisso daqui, e como se trata de um hino de adoração a Deus, um hino de exaltação a Deus, ele vai bendizer a Deus. É por isso que Paulo
ele começa dizendo no versículo 3, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diria o comentarista, né, ou o comentário bíblico Bicum, nosso louvor ele brota da disposição graciosa do Pai Celestial por nós. Isso aqui é interessante. Nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus exatamente porque nós já fomos abençoados por Ele. Isso aqui é um aspecto essencial. Nós não adoramos a Deus para sermos abençoados. Nós o fazemos porque nós já somos repletos de bênçãos. Aqui é interessante fazer essa pontuação, porque na medida que nós percebemos que essa parte das Escrituras contém um hino teológico de adoração a Deus, que dignifica, que glorifica e que honra de fato ao nome do Senhor, isso é importante para rejeitar e para lançar por terra qualquer tipo de hino, qualquer tipo de cântico que, em vez de adorar a Deus, acaba, mas bendizendo ao próprio homem, as virtudes do próprio homem. Isso aqui é um verdadeiro ensinamento para músicos, um verdadeiro ensinamento para todos aqueles que querem adorar a Deus, que querem escrever letras bíblicas. Aqui está um grande exemplo de como fazer letras, hinos que de fato exaltem ao nome do Senhor. Aí sim, no versículo 3, ainda na segunda parte, Paulo continua dizendo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais de Cristo. Olha que coisa rica. E Paulo está dizendo que nós somos abençoados por Deus. Aqui, alguns comentaristas dizem que essa passagem ela pode dizer também que foi uma bênção no singular. Isso porque a salvação em Cristo ela é um único evento provocado pela morte de Jesus. Porém, é uma bênção que tem múltiplos ou diversos benefícios na vida do cristão, como nós teremos a oportunidade de explicitar ao passo que nós lermos os versículos seguintes aqui das Escrituras. E o que seria essa bênção? No Antigo Testamento, a palavra hebraica utilizada para bênção é o beraká. Já no Novo Testamento, nós temos o eulogeu. Bênção nada mais é do que uma provisão graciosa de Deus para com o ser humano. Nós vamos olhar para o Antigo Testamento, nós podemos perceber várias passagens que Deus oferece a sua bênção ao seu povo, contrapondo a maldição. Nós temos oportunidade de ver o Antigo Testamento em diversas ocasiões, Deus colocando a bênção e a maldição para que o homem pudesse escolher. E nós vemos também em várias partes das Escrituras, não somente a bênção do próprio Deus. Nós percebemos dentro da tradição judaica o hábito de que um patriarca, um pai de família, ele abençoava os seus filhos. Nós temos o exemplo do próprio Jacó, quando ele abençoa cada um dos seus filhos. É uma forma de quê? É uma forma de repassar, de transmitir uma autoridade familiar, a bênção que ele recebeu de Deus para os seus filhos. E quando nós observamos na perspectiva de Deus em relação ao homem, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de benfeitorias, de benefícios da parte de Deus em relação ao homem. Benefícios e bênçãos, provisões essas que o homem ele não fazia jus para receber. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas são o resultado da graça divina. Aqui é interessante, ao olharmos aqui para o versículo 3 ainda, nós podemos aqui extrair três características dessas bênçãos que Deus ofertou ao seu povo. Quanto à natureza, aqui Paulo destaca que essas bênçãos, elas são espirituais. Veja, está de maneira bem direta aqui, quando Paulo diz assim, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais.
Paulo está aqui fazendo uma distinção das bênçãos espirituais das bênçãos materiais. O que vem primeiro aqui, a prioridade da salvação em Cristo, as bênçãos que nós recebemos por conta da salvação, são as bênçãos espirituais. É claro que nós podemos entender também que o povo de Deus, como consequência das bênçãos espirituais, ele pode ser abençoado do ponto de vista material. Claro, porque a partir do momento que uma pessoa ele tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele foi redimido, ele foi transformado, ele foi redimido pela salvação em Cristo, ele se torna uma nova criatura. Os seus hábitos são alterados. Existe uma maneira diferenciada agora dele encarar a vida, dele encarar o trabalho, dele gerir a sua casa, a sua família, os seus bens. Isso faz com que ele seja uma pessoa próspera. Mas isso é a consequência das outras espirituais. E aqui está o ponto. O que a salvação em Cristo ela proporciona, e nós não podemos perder isso de vista, são as bênçãos espirituais que nós teremos a oportunidade de detalhar quais são essas bênçãos. É triste e é lamentável quando algumas pessoas que não compreendem a riqueza da salvação, o plano da salvação, acabam colocando um evangelho, uma pregação da prosperidade, do triunfalismo, em detrimento dessas bênçãos espirituais. E às vezes o evangelho, um falso evangelho que é pregado, acaba substituindo as bênçãos espirituais, a transformação de vida, a nova vida em Cristo por essas questões materiais, por esse subir na vida do ponto de vista profissional e do ponto de vista material. Infelizmente, nós vislumbramos, nós presenciamos isso através de algumas pregações que acabam chamando pessoas para a igreja, não enfatizando a salvação, a transformação de vida, mas algo que geralmente apresente para ela um benefício imediato do ponto de vista financeiro, do ponto de vista patrimonial. E não é isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Precisamos ter em mente que os benefícios maiores que uma pessoa recebe após aceitar Jesus são exatamente os benefícios, são as bênçãos espirituais. E um segundo aspecto que vai estar vinculado diretamente a este é que essas bênçãos, com relação à esfera ou com relação ao reino, essas bênçãos elas são ou estão nos lugares celestiais. Alguns autores vão tratar isso da esfera que nós recebemos essas bênçãos. Ou seja, Paulo fala aqui que essas bênçãos são nos lugares ou nos lugares celestiais. Ele está contrapondo aqui a ideia, a visão que restringe os benefícios da salvação somente neste mundo ou nesta era. Paulo várias vezes vai reiterar essa questão de lugares celestiais porque ele está falando do reino de Deus. Ele está falando de um plano celeste. E aqui nós, mais uma vez, somos convidados a olhar para essas bênçãos não do ponto de vista terreno, mas do ponto de vista celestial. E por fim, terminando a sua afirmação, Paulo ele vai destacar aqui que essas bênçãos são espirituais nos lugares celestiais e elas são bênçãos em Cristo. É um ponto fundamental aqui dentro dessa passagem das Escrituras. Além de serem bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nós somos abençoados em Cristo, a dizer que nós estamos em uma nova posição, nós somos abençoados porque nós somos novas criaturas. Aliás, Paulo vai destacar isso em 2 Coríntios 5,17, quando ele destaca que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós recebemos essas bênçãos, desfrutamos dessas bênçãos, colocamos elas em prática nas nossas vidas porque nós estamos em Cristo. Enquanto nós estivermos vinculados a Ele,
Enquanto nós estivermos enxertados em Cristo, essas bênçãos serão realidades nas nossas vidas. A partir do momento que nós não estivermos em Cristo, afastarmos dos seus planos, essas bênçãos não serão mais verdadeiras ou não terão aplicabilidade mais nas nossas vidas. Alguém geralmente utiliza uma passagem equivocada, uma interpretação equivocada de João no capítulo 15, quando alguém pensa assim e lembra-se, olha, mas Jesus disse que tudo o que nós pedirmos a Ele, em nome do Pai, nós receberemos. Só que Jesus estabelece uma condicionante, quando ele diz assim, olha, se vós estiverdes em mim, e eu estiverdes em vós, tudo o que pedirdes, aí recebereis. Ou seja, a condição de nós sermos atendidos em nossas orações, muitas vezes essas orações, elas não estão de acordo com a vontade de Deus, porque o que importa é a vontade de Deus. Nós oramos, nós pedimos a Deus, dentro da nossa incapacidade, da nossa limitação, pedindo a providência, a provisão de Deus em relação a muitos pedidos, mas nós sabemos que a melhor coisa é nós pedirmos estarmos debaixo da vontade de Deus. Mais uma vez nós entendemos aqui que a condição de nós recebermos e mantermos essas bênçãos nas nossas vidas é se nós estivermos em Cristo. Então, uma vez que nós entendemos que essas bênçãos, elas são bênçãos espirituais nos lugares celestiais e que essas bênçãos, elas acontecem em Cristo e por meio de Cristo, nós podemos dizer como cristãos que nós somos pessoas abençoadas. É isso mesmo, você que está me acompanhando, você que está acompanhando a leitura aqui de Efésios, você pode dizer que é uma pessoa abençoada porque você é uma nova criatura, teve os seus pecados perdoados e faz parte da família de Deus. O grande problema que nós observamos na sociedade contemporânea, e muitas vezes dentro da comunidade cristã, é que essa palavra ser abençoado perdeu o sentido. Às vezes nós olhamos para uma pessoa porque ela passou em um concurso, comprou um carro, uma casa, alguém diz para ela, essa pessoa é abençoada. Ora, mas a perspectiva financeira, perspectiva das aquisições, daquilo que a pessoa, não diz do ponto de vista bíblico se ela de fato é abençoada ou não. Talvez ela não tenha uma boa condição social, talvez ela não tenha um bom salário, mas ela tem o suficiente na vida dela, ela tem uma vida digna, ela tem um bom testemunho, ela tem a convicção, sobretudo, que ela tem uma vida em Cristo, e isso é suficiente para nós entendermos que uma pessoa ela é abençoada. Mas quais são essas bênçãos? Qual o significado dessas bênçãos espirituais na vida do cristão? E aqui, mais uma vez, nós podemos, ao olharmos e lermos do versículo 3 até o versículo 14, mais uma vez nós vamos ter a oportunidade de ver presente aqui a Trindade. Nós vamos ver bênçãos que decorrem do Pai, nós temos bênçãos que decorrem do Filho e nós temos bênçãos do Espírito Santo. Não vou adentrar em cada uma delas aqui, mas nós podemos aqui perceber nesses versículos bíblicos que eu coloco aí. O Pai, ele nos escolheu, nós vemos isso no versículo 4, ele nos adotou, versículo 5, ele nos aceitou, versículo 6. Olha que coisa magnífica nós recebermos essas bênçãos aqui. Na lição seguinte, nós vamos entender qual o significado de nós termos sido escolhidos e eleitos no Pai. Nesse momento, o que nos importa entender é que nós temos acesso a essa bênção. O Filho também tem bênçãos para as nossas vidas, como nós vamos perceber. O Filho, ele nos redimiu, primeira parte do versículo 7. Ele nos perdoou, segunda parte do versículo 7. Ele nos revelou a vontade de Deus, versículos 8 a 10. Ele nos fez herança. Olha que coisa bela que nós podemos perceber. Nós não somente recebemos uma herança, mas nós fomos feitos herança
através de Cristo, aí no versículo 13. E também o Espírito Santo de Deus, participante, pessoa participante também da Trindade, tem bênçãos para nós. Quais são essas bênçãos? O Espírito Santo, ele nos selou e ele nos deu o seu penhor, como teremos a oportunidade aqui de aprender no terceiro tópico dessa lição. Então, o que nós podemos aqui, a síntese do primeiro tópico e aplicação desses ensinamentos, dos versículos iniciais que nós lemos, é que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Daqui é uma parte bem interessante, porque nós entramos aqui propriamente em um conteúdo essencial dessa carta, é quando Paulo vai mencionar um mistério que esteve oculto, que foi revelado agora. Aqui nós temos a oportunidade de aprender sobre este ponto. Olha o que nós encontramos aqui quando Paulo ele se refere a esse aspecto. Aqui, Deus em Cristo, ele revelou, ou seja, ele fez conhecido a sua vontade, como está no versículo 9, quando Paulo diz assim: descobrindo-nos, depois de falar sobre as bênçãos, ele fala, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Aqui, então, nós temos uma revelação. A ideia de revelar é algo que estava oculto e que foi descoberto. É por isso que o versículo 9 vai utilizar essa expressão descobrindo. Ou seja, ele deu a conhecer. Ele fez esse plano conhecido ao seu povo. Através do quê? Através da sua vontade. É quando nós olhamos aqui, segundo o seu beneplácito. Beneplácito nada mais é do que essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós podemos ver isso em outras versões bíblicas que vão utilizar a boa vontade de Deus nessa passagem. Um certo autor chamado Warren Wiersbe, ele vai dizer que o fato de Deus ter desvendado, Deus ter revelado um mistério, ou seja, algo que não era conhecido por parte do ser humano, significa que um segredo ele foi revelado, e foi um segredo sagrado. É coisa muito interessante que nós percebemos aqui. Aquilo que Deus não revelou no Antigo Testamento, através dos seus profetas, Deus o faz através de Cristo Jesus. Aliás, Cristo é a maior e a mais solene revelação da parte de Deus. Tanto que nós temos a declaração lá no início da carta aos Hebreus, no capítulo 1, o versículo 1, quando diz, havendo Deus antigamente falado aos pais diversas maneiras, falou-nos nesses últimos dias através do Filho. Ou seja, é a revelação máxima de Deus, o seu Filho encarnado. Uma aplicação e um ensinamento que nós extraímos também dessa passagem é que segredos, mais especialmente segredos que dizem respeito a coisas importantes, esses segredos eles somente são revelados a pessoas que são íntimas, ou seja, pessoas que são próximas, pessoas que têm comunhão. E nesse caso aqui nós estamos entendendo que Deus revela o seu plano, Deus revela o seu mistério através de Cristo para quem? Para a igreja. E a igreja é
é o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, e que nós temos uma intimidade com o Senhor Deus através de Cristo. E isso foi revelado. Mas qual é esse mistério que foi revelado aqui Paulo está se referindo? O mistério que foi revelado, isso que esteve oculto por muito tempo, está no versículo 10. Está aqui. E tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, o mistério que esteve oculto, que ninguém sabia antes da vinda do Filho de Deus a essa terra, é que Deus congregará em Cristo todas as coisas. Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho primogênito de Deus, e tudo convergirá nele. É como nós lemos na NVI, que utiliza essa expressão. Todas as coisas convergirão para ele. E diz Paulo que isso inclui tanto a criação terrena, quanto também a celestial. Mas o que significa dizer que Cristo ele congregará todas as coisas? Isso daqui não induz a um tipo de universalismo, não é isso. Não dá a ideia, não traz o ensinamento que todos serão salvos afinal. Não é isso que essa passagem das Escrituras elas estão revelando aqui. Quando a Bíblia diz aqui que ele vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas, primeiro que nós precisamos entender é que tornar a congregar nos ensina que algo que antes estava unido, ele sofreu uma ruptura e fez-se a partir daí uma separação. E isso aconteceu ali no Éden, quando o primeiro casal, desobedecendo o propósito e a vontade de Deus, cria-se a partir dali um afastamento da humanidade, há uma ruptura, há um muro que é levantado entre o homem e Deus. Então o homem está, nesse momento, ele está afastado de Deus. Mas Deus estabelece um plano na eternidade em que a figura de Cristo é que vai tornar a congregar todas as coisas através da sua morte, estabelecendo algumas condições. Quais são essas condições? Aceitar a figura de Cristo como sendo o Redentor, aquele que vai redimir a humanidade. Para isso, é importante que a pessoa aceite. E o segundo elemento é que tornar a congregar nos dá exatamente essa ideia a ideia do que estava afastado, ela retorna através de Cristo. E é isso que Cristo faz. O homem estava afastado de Deus. O que Cristo faz é proporcionar esse vínculo, proporcionar essa comunhão entre o homem caído e o próprio Deus, a partir do momento que o homem se arrepende dos seus pecados e a partir do momento que ele confessa que Cristo é o Senhor e Salvador de todas as coisas. E mais, quando diz que ele vai tornar a congregar, como eu mencionei, não significa que todos serão salvos. Significa que, como ele é o primeiro e o último, haverá um momento que o nome dele será exaltado. E toda língua haverá de confessar que ele é o Senhor. Quer queira a pessoa acredite hoje ou não, haverá um momento que isso haverá de acontecer. Em outras palavras, o que essa passagem das Escrituras está demonstrando é a supremacia e a superioridade de Cristo. Que haverá um momento em que a autoridade, a soberania dele será revelada a todas as criaturas e ninguém poderá dizer que ele não é o Senhor. E esta congregação, se assim podemos dizer, essa junção, ela começa pela igreja. O plano que foi revelado aqui em Efésios, através de Cristo Jesus, é que a igreja do Senhor é esse canal pelo qual Deus dá a conhecer o seu plano para a humanidade. É por isso que se destaca que, a começar pela redenção da igreja, todo o universo, céus e terra, estarão submissos
submissos à autoridade de Cristo, tal qual nós podemos ler em Romanos, capítulo 14, verso 11, e 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 5. Ou seja, o nome do Senhor, ele é glorificado e será glorificado para toda a eternidade. E quando isso acontece, Paulo, ele coloca aqui que esse retorno, que todas as coisas serão congregadas em Cristo, isso se dá na onde? Numa época aqui que Paulo chama de dispensação da plenitude dos tempos. E a plenitude do tempo aqui? De uma maneira muito objetiva e bem direta, é no tempo de Deus, no tempo adequado de Deus. Como diz o comentarista aqui, o pastor Douglas Batista, a palavra grega para tempo aqui não é cronos, que é esse tempo cronológico, esse tempo de relógio que nós calculamos. Não é esse o tempo. Que traz uma ideia de cronologia, mas é o tempo kairos de Deus, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo, como nós lemos em Atos, no capítulo 1 e no versículo 7. Ou seja, aqui nós podemos entender como uma dispensação, um momento reservado por Deus para isso acontecer. Isso já aconteceu com a vinda, a primeira vinda do Filho do Homem, o próprio Cristo, mas isso também vai se concretizar na sua segunda vinda, quando ele virá em poder e grande glória. E aqui o comentarista também vai destacar sempre que todas as coisas elas estão convergindo ou convergem para Cristo. Cristo é o canal de bênção para a igreja. Cristo é o canal da revelação do mistério de Deus para a igreja e para o mundo. É por isso que o apóstolo e o comentarista coloca aqui que é para louvor e glória dele. O comentarista diz assim: o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa, o que é muito interessante. Para entendermos que Paulo está mais uma vez aqui, como a igreja é esse canal de bênção, é a revelação que Deus vai fazer essa junção do seu povo, que ela não se destina somente a judeus, mas envolve também os gentios como herdeiros dessas bênçãos, contanto que os gentios e também judeus entreguem a vida para Cristo. Aqui ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo, como palavras e ações, mas também levar os outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Muito bonita essa passagem aqui, porque é exatamente isso daqui. A salvação que nós recebemos da parte do Senhor é através dele, por ele e para a glória dele. Nós não somos salvos pelo nosso mérito, pela nossa capacidade. Nós não nos mantemos a igreja, nós não frequentamos a igreja pelo nosso próprio mérito, mas nós o fazemos porque Deus é que nos salvou, nos redimiu e nos dá força para continuarmos caminhando em Cristo. E por fim, nós chegamos ao terceiro tópico, que vai tratar agora da pessoa do Espírito Santo nesse plano da redenção. E o terceiro tópico é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Nessa última parte, ainda dentro desse hino teológico, esse hino de adoração, que é uma doxologia, o Espírito Santo aqui nós podemos aprender aqui nessa passagem, ele recebe 3 designações. Ele é uma promessa, porque Paulo chama de Espírito Santo
da promessa, porque o próprio Senhor Jesus foi quem o prometeu, dizendo que ele iria, mas que enviaria o outro Consolador, ou seja, ele estava prometendo. Ele é também considerado aqui como um selo e, ao mesmo tempo, como uma garantia. E nesse ponto aqui, o que significa dizer que o Espírito Santo ele é um selo em relação à salvação? Aqui o comentarista diz: aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. De fato, o Espírito Santo, antes da conversão, ele já começa a trabalhar na vida da pessoa descrente. Porque a Bíblia diz que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Antes de uma pessoa entregar a sua vida a Cristo, antes daquele momento decisivo, qualquer que seja ele, seja na igreja ou seja em outro local, o Espírito Santo já foi trabalhando, já foi moldando, trabalhando no coração dele em relação à necessidade dele em relação ao Evangelho. Então o Espírito Santo já trabalhou antes daquele momento de decisão. É por isso que nós entendemos que aquela afirmação, muitas vezes é repetida, e afirma para o homem dar um passo em direção a Deus e Deus dará dois em direção a ele, é uma frase teologicamente equivocada, porque a iniciativa da salvação é sempre da parte de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, ou seja, isso demonstra de maneira muito categórica que o Espírito Santo é esse agente do convencimento. Veja, ele é agente do convencimento. O Espírito Santo não força ninguém. É por isso que nós não concordamos com a ideia de uma graça irresistível, algo que a pessoa não tem como resistir. Ora, nós acreditamos que o Espírito Santo trabalha, convence, mas o homem ele pode resistir. Por isso que a Bíblia vai ter várias passagens, vai recomendar ao ser humano para não resistir ao Espírito Santo de Deus. A partir do momento que ele não resiste ao Espírito Santo, vai fazendo essa morada e vai ter aquele momento de conversão que ele de fato faz a entrega da sua vida a Cristo. E a partir dali o que nós temos? Nós temos o Espírito Santo que faz morada nele. A partir desse momento a Bíblia utiliza essa expressão que ele é selado. E é nesse sentido que o comentarista vai explicar que nos tempos bíblicos, naquela época, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Olha que coisa linda. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Isto é, nós temos o selo. Nós somos salvos. Como que eu sei se eu sou salvo? Quem testifica, quem certifica, quem garante é exatamente essa presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. É por isso que não dá para nós compreendermos a dimensão da vida cristã, o relacionamento do homem com Deus, desprezando a figura de Cristo, o trabalho de Cristo e também do Espírito Santo em relação à redenção. Nós que somos pentecostais, nós acreditamos de maneira bíblica na Trindade, Pai, no Filho e no Espírito Santo. E entendemos que cada uma dessas pessoas tem a sua participação e o Espírito Santo tem essa participação efetiva. É por isso que a Bíblia vai dizer que é exatamente esse Espírito, é ele que testifica que nós somos filhos de Deus. Olha que coisa gloriosa, que coisa interessante para nós considerarmos. Então, você que é cristão, você tem um selo. Agora veja, quando a Bíblia utiliza aqui essa expressão selo, não significa dizer que você não pode vir em um momento ou outro se afastar desse relacionamento com o Senhor. O selo não significa que uma pessoa não pode decair, não pode abandonar a fé. Não é esse o sentido que nós temos aqui.
Afinal, nós vamos encontrar no Novo Testamento várias recomendações para nós nos mantermos sempre vigilantes, porque o que garante a nossa salvação é a condição de nós estarmos em Cristo. Esse é o ponto essencial. Enquanto nós estamos em Cristo, o Espírito Santo está em nós. Esse é o relacionamento. Se nós estamos em Cristo, estamos mantendo a nossa fidelidade a Cristo, apesar de todas as nossas dificuldades, mas estando em Cristo, o Espírito Santo está em nós, nós temos a plenitude e a manutenção dessa salvação em nossa vida. E é nesse sentido aqui que a outra aplicação aqui disso é que nós também temos essa garantia, e é a garantia do Espírito Santo. Agora, uma garantia, uma pessoa, o que é uma garantia? É algo que garante alguma coisa a alguém. Ou seja, a presença do Espírito Santo em nós é a garantia que nós temos uma comunhão e um relacionamento com Deus. A partir do momento que eu não quero, eu não aceito e abandono as verdades bíblicas, a partir do momento que eu abandono os princípios éticos, os princípios da sã doutrina, eu estou dizendo que eu não quero mais um relacionamento com Cristo, com Deus, e, portanto, não quero que o Espírito Santo faça parte da minha vida, não tenha mais morada em mim. O que vai acontecer? Ele deixa de ser essa garantia. Por quê? Porque nós temos essa liberdade, nós temos a oportunidade de aceitar, de manter ou até mesmo de rejeitar aqui a manutenção desse penhor na nossa vida. E nesse sentido, o comentarista ele diz o seguinte, em relação ao segundo ponto do terceiro tópico. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Olha que coisa interessante aqui. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independentemente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24, versículo 13. Então, meus queridos, são alguns ensinamentos que nós extraímos aqui desta bela passagem das Escrituras. O que deve ficar claro para nós em relação a essa parte das Escrituras e em relação a esta segunda lição? O que deve ficar claro para nós é que nós temos uma nova posição em Cristo, nós somos novas criaturas e nós somos abençoados espiritualmente com bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo. E isso traz para nós uma grande revelação, que nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo. E o Espírito Santo é quem testifica que nós somos salvos. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. E a conclusão da nossa lição é a seguinte. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado e que continue sendo abençoado pelo estudo da palavra do Senhor. Nos vemos na próxima lição. Estaremos estudando a terceira lição do trimestre, um assunto empolgante também, quando teremos a oportunidade, um assunto muito difícil, e é por isso que é necessário que você nos acompanhe nesse seriado, quando falaremos sobre eleição e predestinação. São as mesmas coisas? O que é eleição? O que é predestinação? Como que nós entendemos isso à luz da nossa tradição teológica? Que Deus abençoe a tua vida. Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e acompanhar não somente essas aulas, esses comentários da Escola Bíblica Dominical, mas outros vídeos também sobre vários temas
que tenho postado com frequência aqui no canal. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus.